O tema dessa aula é amostragem e pesquisa qualitativa, onde a gente vai abordar as questões específicas relacionadas à amostra na pesquisa qualitativa ou ao corpus relacionados à pesquisa qualitativa. Como objetivos, a gente vai ter a apresentar características das amostras na pesquisa qualitativa, refletir sobre critérios orientadores para a construção das amostras no enfoque qualitativo de pesquisa e comentar temas polêmicos ou complexos que relacionam-se à temática da amostragem, que são os temas da saturação amostral, generalização, a legitimidade e validade relacionados à questão da amostra na pesquisa qualitativa. Para introduzir, é importante destacar alguns aspectos relacionados à discussão da temática da amostra na pesquisa qualitativa. Primeiro, é destacar aqui a necessidade de uma flexibilidade relacionada ao caráter construtivo e interpretativo dos objetos da pesquisa com a abordagem qualitativa, que leva geralmente a uma perspectiva recursiva, onde a gente vai entrar em determinado campo, construir determinado objeto, e essa entrada no campo, esse avanço na investigação sobre o objeto vai requerer que a gente faça algumas modificações, por isso esse caráter recursivo que volta atrás, que reconfigura tanto o espaço do campo como também o do objeto. Como a gente vai ter esse caráter de flexibilidade da pesquisa qualitativa, a gente vai então ter que entender que a construção da amostra também vai derivar dessa construção do objeto de pesquisa. Então, é uma prática recorrente na pesquisa qualitativa essa necessidade de adaptação e de flexibilidade. E a gente vai ter também uma possibilidade de uma variedade enorme de dados, ou camadas ou tipos de informações, camadas de dados ou tipos de informação, que muitas vezes alguns desses dados são dados heteróclitos, que são aqueles dados que fogem de qualquer previsão anterior ou regra, e nesse processo é importante destacar que a construção do objeto de pesquisa ela vai definir e vai dar o tom desse processo de construção da amostra. O que é importante também observar é que o pesquisador com esse enfoque, a pesquisadora com o enfoque qualitativo, ele ou ela vão ter que ter essa habilidade de aproveitar ao máximo as informações construídas na coleta de dados ou na construção das informações, como o termo já nos induz. Para a gente avançar nessa temática, é importante destacar algumas controvérsias com relação ao uso do termo amostra na pesquisa qualitativa. Então, a gente vai poder observar a amostra que ela pode revelar dois sentidos. Primeiro, o sentido operacional, relacionado a um procedimento de retirar uma parte do todo, ou no sentido amplo, no sentido de resultado de uma ação visando constituir um corpus empírico de pesquisa. Então, a gente vai ter esses dois sentidos e destacar que o uso dado pela pesquisa qualitativa não é o uso clássico do termo amostra. O termo clássico, termo, vamos dizer, hegemônico, é o termo ligado à ideia de amostra estatística, onde eu pego um determinado grupo e tento fazer dele a partir do estudo de um determinado grupo, eu tiro algumas características que me permitem fazer generalizações para uma população maior. Não é esse o termo utilizado na pesquisa qualitativa. Isso é uma primeira distinção importante, né? Não estamos falando de amostra estatística. O fato de não utilizarmos o termo amostra no sentido clássico não nos libera, nos exime de fazer escolhas, né? de ter que definir casos, ter que definir os grupos e ter que definir os materiais que serão utilizados na pesquisa. Então, o debate sobre a amostra na pesquisa qualitativa vai levar a esse sentido, de definir casos, definir grupos e definir os materiais relacionados à pesquisa. Há também uma controvérsia relacionada ao uso do termo coleta de dados,
que é às vezes criticado no contexto da abordagem qualitativa, sobretudo pelo fato de parecer que existe uma certa isenção do pesquisador quando ele vai apenas coletar algumas informações, né? O que acontece, na verdade, é uma participação ativa do pesquisador na construção das informações, já que ele vai traçar caminhos de diálogo e de compreensão e de interpretação, onde a sua participação, a sua presença vai ser fundamental. Desse modo, a gente pode pensar algumas polaridades como o coleta de dados versus construção da informação, que já vai dar esse caráter mais ativo do pesquisador, da pesquisadora, no que diz respeito à construção das informações, o clássico termo coleta de dados, a ida ao campo, né? E também a distinção entre amostra, muitas vezes acontece essa distinção entre amostra e construção do corpus, né? É importante destacar que quando eu estou falando de amostra, especialmente no que diz respeito a materiais, eu preciso pensar não somente a quantidade de pessoas que irão fazer parte, ou quem serão as pessoas que participarão do meu estudo, mas a qualidade e a quantidade do material que foi construído na coleta de dados, na fase de pesquisa de campo. De um modo geral, a gente pode pensar uma tipologia geral da amostragem, onde a gente vai ter uma contraposição entre modelos formalizados e já planejados do início ao fim do estudo e modelos flexíveis, como eu já abordei anteriormente, que tem a ver com a maioria dos estudos qualitativos, onde as opções relacionadas à amostragem elas vão se construindo no decorrer do processo de ida a campo. Eu tenho também, para pensar esse planejamento, esses critérios de construção flexíveis da amostragem, eu tenho reflexões sobre amostragens relacionadas a pessoas e amostragens relacionadas a lugares e situações. A gente vai ter também como já mencionado anteriormente, a ideia de amostragem se contrapondo também, ou se complementando, com uma noção de construção de corpos, onde a gente está falando basicamente de uma amostragem relacionada a materiais. Então, a gente vai encontrar tipos de amostragem, vários textos que vão abordar uma série de opções relacionadas à amostragem. É interessante, quando você está pensando no seu projeto de pesquisa, que você tenha uma clareza de qual tipo de amostragem você vai optar, ou de pelo menos se aproximar de algum desses tipos. E os tipos são, como listados na literatura, amostragem de casos extremos ou desviantes, onde a gente vai usar o critério de intensidade ou de exceção, né? Escolhe-se um fenômeno, se busca as situações mais intensas, os casos onde há uma exceção. Por exemplo, experiências que nunca dão certo, você acaba procurando experiências exitosas, ou o contrário, né? Tudo deu certo, porém em alguns casos não foi da forma como usualmente ocorre. Então você estuda esse caso de exceção. Os estudos de caso, né? Aí você vai ter várias possibilidades de escolher um estudo de caso crítico, estudo de caso regular, estudo de caso que tem um potencial político ou social importante. A gente tem também a amostragem de tipo de seleção gradual, geralmente relacionada a uma intenção de gerar teorizações ou generalizações teóricas, e aí você vai ter a teoria enraizada ou grounded teoria, que vai estar formulando basicamente essas sequências de formas de você fazer a generalização teórica ou criar uma teoria em cima de um material empírico. Você vai ter a seleção por bola de neve, né, onde você entrevista um participante, por exemplo, e solicita que ele indique pessoas que ele conhece ou do seu conhecimento que seriam importantes para prosseguir no estudo, e a amostragem por bola de neve, então, seria essa, muito vinculada ao que as pessoas sugerem ou quem as pessoas sugerem para continuar a amostragem. Outro tipo de amostragem é a seleção por procedimentos mistos e exercícios de comparação e variação,
onde você vai ter sempre um intuito de comparar casos e situações para poder ir construindo progressiva e gradualmente a amostra. Então, como eu falei, é importante que cada caso desse ele seja aprofundado na sua especificidade, na sua aproximação com o objeto de pesquisa. Além dessas listas de temas ou de tipos relacionados à amostragem, é importante a gente entender as noções gerais da amostragem, né? Então, eu selecionei aqui duas frases que sintetizam essas noções gerais. Primeiro, a amostragem é uma forma de estabelecer um conjunto de casos, materiais ou eventos deliberadamente selecionados para se construir um corpus de exemplo, um conjunto de materiais, né? De materiais empíricos, com vistas a estudar o fenômeno de interesse na forma mais instrutiva. Isso é uma frase bem geral, né, onde a gente vai destacar a necessidade de ter um conjunto de material importante para poder responder às questões da pesquisa. Outra frase também do Uwe Flick, que é um texto que está colocado aí em anexo no SIGA para vocês, que é: nossos casos devem ser capazes de representar a relevância do fenômeno que queremos estudar em termos de experiência e envolvimento dos participantes de nossa pesquisa com esses fenômenos. Então, é importante que a gente chegue a esses informantes-chave, chegue às pessoas certas que vão ter essa experiência, de ter vivido aquele fenômeno e que possa trazer um conhecimento, possa contribuir com a produção do conhecimento sobre o fenômeno que se quer estudar. Então, são noções gerais que vão dando essa ideia do que seria a amostragem ou o caminho para a construção da amostra. Dentro dessa mesma lógica de pensar um modelo geral, a gente tem proposições e sugestões de um modo geral, independente da especificidade do tipo de amostra. Essas proposições e sugestões elas são úteis para as pesquisas qualitativas de um modo geral. Primeiro, buscar uma variação na amostra, né? Essa variação ela deve ter duas dimensões, uma dimensão horizontal, onde eu vou variar os grupos de participantes, ou estratos sociais, e eu vou ter também uma dimensão que é uma dimensão vertical, que tem a ver com a qualidade do material coletado, com as representações. Então, a gente vai ter uma variedade de estratos e função social que antecede essa variação de representações. Então, geralmente, você tem uma variação de grupos, por exemplo, vou entrevistar usuários de um serviço de saúde, profissionais de um serviço de saúde e gestores desse mesmo serviço de saúde. Então, eu variei os estratos. Aí, dentro de cada estrato, a variação é essa dimensão horizontal. Na dimensão vertical, eu vou ter um bom conjunto de entrevistas com os profissionais, um bom conjunto de entrevistas com usuários e um bom conjunto de entrevistas com os gestores. Então, para cada extrato desse, para cada grupo, eu tenho que ter também um material de qualidade. Eu diria, o material de qualidade é o que, vamos dizer assim, o principal na pesquisa qualitativa, e não a variação ou a extensão em termos de quantidade de material ou de estratos sociais. É importante a gente ter uma noção disso, né? Qualidade na escolha dos participantes e qualidade no uso de técnicas que vão construir informações importantes. Dentro dessas proposições e sugestões gerais, a gente ainda vai ter o exercício do contraste e comparação. A gente vai ter a possibilidade também de ver os casos extremos ou de ver a variação de intensidade, né? A gente não está vendo aqui só aquilo que é recorrente, mas também as exceções, né? Então, na pesquisa qualitativa, não interessa olhar o que a maioria disse somente, né? É preciso olhar tudo o que foi dito, todas as variações em termos de representação, em termos de significado, né? E também delimitar os casos típicos. Então, pensar nos casos extremos e pensar nos casos típicos seria um exercício de contraste e de comparação importante
e que é parte dessas sugestões para pensar a amostragem na pesquisa qualitativa. Ainda dentro dessas proposições e sugestões, a gente obviamente tem que escolher bons informantes-chave, né? Pessoas com experiência ou conhecimento para dar informações sobre os tópicos, objetivos da pesquisa, bem sobre o contexto, né? Onde esse fenômeno que a gente está estudando ele ocorre e se desenvolve. Ao avançar o trabalho de campo, por isso esse caráter de flexibilidade da pesquisa, ao avançar o trabalho de campo, avança também o conhecimento sobre as pessoas e sobre as situações, podendo mudar os procedimentos de seleção e amostragem, né? Como eu falei, a maioria dos estudos qualitativos está preocupada em aproveitar ao máximo as informações que se coleta em campo. E muitos desses dados são heteróclitos, são aqueles dados e informações que não se planejou anteriormente obter, mas que se obteve, já que a gente está falando de uma pesquisa que vai a campo dialogar e que cada diálogo tem a sua singularidade, cada contexto de prática tem a sua singularidade. Então, quando se pesquisa processos singulares, processos subjetivos, é comum a gente se deparar, é necessário, é importante que se depare com aquilo que não foi planejado, que se depare com conteúdos que não foram anteriormente previstos. No que diz respeito às proposições relacionadas à amostragem de lugares e situações, é importante destacar que esse tipo de pesquisa ela se volta muito para os estudos etnográficos ou aqueles que contam com uma triangulação de métodos de coleta, em que a observação sistemática ela vai ser utilizada, né? Então, é importante buscar situações em que determinados eventos ocorram em variedade. A variação dos eventos ela é muito importante, implicando muitas vezes em vários níveis de escolha, escolhas que são sempre contextuais, em que o pesquisador, a pesquisadora vai ter que avaliar em campo as opções de variação desses eventos que ela está buscando analisar sistematicamente. É importante observar e escolher quais situações, né? Observar as situações e escolher quais delas contêm o problema em estudo, bem como escolher e identificar aquelas situações que influenciam o problema ou objeto de estudo. Então é sempre uma busca por encontrar as situações mais potentes, também aquelas situações que estão relacionadas àquele fenômeno que está se estudando. Daí eu destaquei uma frase do Uwe Flick, que é: levar a sério a amostragem para a pesquisa qualitativa é uma maneira de administrar a diversidade de formas que a variação e variedade do fenômeno de estudo possam ser captadas no material empírico com o maior alcance possível. Gostaria de destacar aqui, sobretudo, a ideia de administrar a diversidade de forma que a variação e a variedade no fenômeno possam ser captadas no material empírico com o maior alcance possível. A gente está sempre buscando uma equação que dificilmente ela pode ser feita no início da pesquisa, né? Mas que a gente vai tentando, estando atento. Por isso que a temática da amostragem também é um momento em que a reflexividade ela vai aparecer como um aspecto fundamental também na pesquisa qualitativa. A amostragem de materiais é outro tema que aparece na discussão sobre a construção de um corpus de pesquisa, né? Para a gente esclarecer o que é essa noção de corpus, é importante destacar que a origem do termo está relacionada à noção de corpo de um texto, né? Por isso essa imagem com várias palavras aqui, fazendo essa noção de um corpus como um texto, né? A noção de corpus ela diz respeito a um conjunto finito de materiais com o qual se irá trabalhar na pesquisa. Está muito voltado para os materiais, como eu disse, e se contrapõe, né, à noção de amostra, sobretudo no que diz respeito a uma busca por priorizar a qualidade do corpus como critério de rigor, né? Não só a quantidade
do corpus, como também a qualidade, não só a ênfase na quantidade de participantes no estudo, que essa noção de quantidade de pessoas entrevistadas ou quantidade de participantes é uma noção muito ligada à noção de amostra estatística, que não cabe, não se enquadra nos critérios de qualidade da pesquisa qualitativa. No que diz respeito a essa categoria de corpos de pesquisa, a gente vai ter textos escritos, textos impressos, informacionais, instrucionais, persuasivos, protocolos, né? Textos criativos e não impressos, né? Como cartas sociais, comerciais, trabalhos e cartazes de alunos. E eu vou ter também os textos falados, que são diálogos, privados ou públicos, e monólogos, improvisos e falas preparadas. A gente vai ter aí a possibilidade comumente de ter textos oriundos de entrevistas e textos analisados como documentos. O que é importante na construção da amostra com esse enfoque nos materiais, né? Amostragem por materiais ou construção de corpos. A gente vai ter novamente um olhar específico para a necessidade de variedade, né? Busca-se maximizar a variedade de representações dentro de um grupo de participantes, no caso, quando a gente faz entrevistas, né? Quando a gente faz essa busca por pessoas que vão produzir um texto e vão nos gerar um material de corpus, né? Então, é importante que a gente tenha uma variação, atenção à variação de representações. Essa variação tem que ser satisfatória para que eu chegue a uma conclusão de que a minha amostra ela se conclui e que pode ser fechada, posso chegar ao fechamento da amostra. Outra temática relacionada à generalização, como mesmo eu coloquei no início, é a temática da generalização, né? A amostra, como um termo tradicional, está ligado à ideia de uma generalização estatística. E não fazemos generalização estatística na pesquisa qualitativa. Então, é importante destacar essa discussão sobre generalização e transferibilidade, que a gente vai ver num outro slide à frente, né? Então, a gente vai ter uma certa ressalva com o uso da generalização, justamente pelo fato dela estar ligada à ideia de generalização estatística, né? A mesma ressalva que se faz no que diz respeito ao termo amostragem. No que tange a questão da generalização, é importante destacar que tanto a pesquisa quantitativa quanto a pesquisa qualitativa produz generalizações teóricas analíticas e generalizações empíricas, né? Então, a gente teria esses dois tipos de generalização. A generalização analítica e teórica, que volta-se para o aprimoramento dos modelos de inteligibilidade, modelos explicativos, heurísticos, sobre o fenômeno estudado, muito voltado à ideia de uma produção de zonas de sentido, ou de compreensão sobre o fenômeno, e ultrapassa os limites da descrição ou explicação aplicados unicamente à população e constitui-se como esclarecimentos teóricos empiricamente fundamentados e virtualmente passíveis de serem aplicados em outro lugar. Então, essa generalização teórica está voltada para a construção de modelos interpretativos e analíticos, conceitos, por exemplo, ou taxonomias. Na generalização empírica, a gente pode dividir essa generalização empírica em dois tipos, né? A generalização estatística, que não é o caso da pesquisa qualitativa, e a generalização analítica, indução ou inferência analítica, que sim, essa sim é o caso da pesquisa qualitativa. Ainda nessa tipologia geral do termo generalização, vou encontrar dois tipos, né? A generalização nomotética e a generalização ideográfica ou naturalística. Na generalização nomotética, eu vou ter a ideia de identificar leis universais, objetivas e invariáveis. A generalização nomotética ela se expressa na generalização estatística, certo? Busca as regularidades do fenômeno e busca predizer aquilo que foi analisado
a partir de uma amostra para uma população. Na generalização ideográfica ou naturalística, que se ocupa dos acontecimentos singulares e dinâmicos e que se configuram em cada circunstância, a gente vai estar analisando as singularidades, a relação entre o caso estudado e o contexto onde esse caso acontece. A generalização empírico-analítica, ela refere-se ao uso de inferências ou generalizações a partir de um pequeno número de casos, ou mesmo caso único, os quais são estudados em suas características essenciais ou propriedades constitutivas, seguindo a lógica de uma generalização ideográfica ou naturalística. A generalização empírico-analítica é necessariamente plástica, dá sustentação à interpretação, análise e compreensão de processos sociais semelhantes e circunstâncias análogas. A gente está observando o que seria essa característica do fenômeno em determinado contexto e dentro dessa relação, do estudo desse fenômeno em determinado contexto, podem se tirar analogias ou semelhanças diante de outros contextos, o que daria essa ideia de uma generalização empírico-analítica. Então, a pesquisa qualitativa ela trabalha com a generalização teórica, mas também com a generalização empírico-analítica, dadas essas circunstâncias, como está destacado na frase de Pires. O estudo de um único vilarejo nos dá um meio acessível de reunir uma informação detalhada que pode lançar luzes, offer insights, sobre uma grande variedade de conjuntos análogos. Então, a generalização empírico-analítica ela vai se sustentar nessa ideia de que é possível, no estudo de um fenômeno singular, buscar também questões gerais ou análogas que sirvam para interpretar, ou oferecendo luz para a interpretação de fenômenos análogos. Então, o estudo de caso, por exemplo, pode dar subsídios para compreender aspectos socioculturais e psicológicos recorrentes e assim revelarem-se como excelentes fios condutores para análise de diferentes aspectos da sociedade como um todo. Aí eu separei essa frase que é síntese dessa discussão do Pires sobre essa temática. A questão-chave para essas amostras não é, portanto, por exemplo, quantos hospitais é preciso considerar para se falar no conjunto dos hospitais, mas sim quais são as propriedades e quais são os processos característicos desse sistema, como ele funciona e quais efeitos ou funções pode se extrair dele. Então, é um aprofundamento que eu diria vertical e não horizontal, onde você analisa com profundidade um fenômeno singular, que pode ser um caso dentro de um sistema de ações e práticas e atividades, e que a análise desse sistema, desse caso, vai permitir também construir não só um modelo interpretativo, mas também dar luz a outros fenômenos, onde a relação entre o fenômeno e o contexto se encaixam ou são análogas ao fenômeno estudado. Seguindo a lógica da generalização empírico-analítica, alguns autores vão preferir o termo transferibilidade para pensar as condições análogas identificadas e analisadas no estudo com contextos semelhantes, né? Então, esses autores advogam que o termo generalização não se adequaria, já que a gente não pode generalizar, mas eles optam pelo termo transferibilidade, ou seja, algo semelhante que é observado em um fenômeno e que pode ser útil para entender outros fenômenos. O que é interessante dentro desse contexto? A gente está discutindo aqui a validação da pesquisa, né? E a gente, na pesquisa qualitativa, vai observar tanto a validação interna quanto a validação externa. Na validação externa, a possibilidade de generalização dos resultados para outras populações e situações semelhantes à estudada, e a generalização empírico-analítica vai abordar isso, a transferibilidade aborda essa questão. E a validação interna, a possibilidade de fazer inferências corretas e fidedignas sobre a realidade estudada, que diz respeito aos critérios de qualidade
na coleta ou construção das informações e das devidas interpretações realizadas sobre o material construído. Outro tema relacionado à amostra é como terminar uma amostra ou como estabelecer a finalização de uma amostra, né? E aí a gente vai utilizar dois termos que vão abordar essa temática, que é o termo saturação amostral e o termo information power, que vai também na mesma direção, mas que contrapõe-se ao termo saturação. Saturação seria o critério de finalização de uma amostra, né? Investigam-se diferentes representações apenas até que a inclusão de novos estratos não acrescente mais nada de novo. Assume-se que a variedade representacional é limitada no tempo e no espaço social e a identificação de mais variedade iria acrescer desproporcionalmente os custos do projeto. Então, o pesquisador decide parar de investigar novos estratos. Então, a alta saturação seria essa ideia, né, de que já chegamos a um nível tal de saturação que permite a gente abordar com êxito os objetivos da pesquisa, portanto, a saturação amostral. Outros autores, como eu destaquei, vão dar ênfase a outro termo, né? O fechamento da amostra deve se dar pelo princípio do information power, que aí teria algumas dimensões, né, relacionadas a essa questão da informação, né? Quanto que a minha informação é de qualidade, de densidade necessária para responder à questão do estudo. E assume-se o termo information power para se contrapor à ideia de que seria possível saturar uma interpretação dentro do contexto da pesquisa qualitativa, algo que é impossível. A exploração de uma temática ela não tem fim, né? Então, o que está se propondo aqui, na verdade, é buscar uma densidade e uma força no que diz respeito ao diálogo estabelecido com os participantes, para que você chegue a responder de modo satisfatório as questões da pesquisa. Como considerações finais, eu destaquei duas frases importantes, né? Primeiro, que a legitimidade do conhecimento na pesquisa qualitativa está associada ao desenvolvimento progressivo de zonas de sentido em relação ao problema estudado e a forma com que novas categorias se articulam para aumentar a capacidade explicativa ou heurística do modelo diante dos desafios que aparecem na pesquisa. E outro, que a qualidade científica da pesquisa não depende do tipo de amostra e também não mais da natureza dos dados, se são dados quantitativos ou dados qualitativos, mas sim do fato dela ser, a qualidade da pesquisa, a pesquisa ser bem construída, bem organizada, coerente. É uma coisa importante é ter a coerência entre o título do trabalho, os objetivos do trabalho, os instrumentos utilizados, as questões do estudo, tudo isso bem entrelaçado, com entrevistas de qualidade, com material qualitativo construído com qualidade. E a função da metodologia não consiste em ditar regras absolutas do saber fazer, mas principalmente em ajudar o analista a refletir para adaptar o mais possível seus métodos, as modalidades de amostragem e a natureza dos dados ao objeto da sua pesquisa em via de construção. Então, foram dadas algumas dicas, algumas perspectivas sobre o tema da amostragem. Aqui existem, eu destaco as referências, né? Então é importante a leitura desse texto do Verflick que eu coloquei. E também foi anexado o texto da Carolina Martínez Salgado. E eu citei também bastante esse texto, esse aqui relacionado ao Information Power. E também usei como base o texto do Fernando Gonzalez Rey. Então, grande abraço a todos e a todas. Até a próxima aula.